pessoal, Mônica, bem-vindos ao meu canal. Gente, esses últimos dias eu tinha tomado uma decisão, né, de contar a minha história. Gravei já 2 vídeos, 2 capítulos contando a minha história com o Pedro Ivo, que eu acho que é muito interessante, importante a minha experiência. Mas aconteceu uma coisa ontem comigo e eu já tinha um pedido do Jorge. O Jorge é um psicólogo clínico especializado em autista. Ele trabalha numa clínica que tem convênios e atende muitos autistas. Ele trabalha na APAE e ele é o tutor do Pedro, meu filho. Pedro Ivo, eu não gosto de falar Pedro não, porque ele chama Pedro Ivo. Então, o Jorge tinha me pedido, porque ele chega aqui às vezes depois de ter atendido. É bem comum, terça e quarta ele vem aqui à noite. Então sempre ele me conta alguma coisa que aconteceu lá na clínica no dia. Então, há uns tempo atrás, não tem muito tempo, ele me falou que se eu podia falar da culpa das mães, do cansaço das mães, do desespero das mães, da dificuldade de lidar com o diagnóstico, mesmo que o filho já tenha um diagnóstico há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ele estava me contando esse dia especificamente uma mãe, que ele não falou o nome para ser ético, né? Que o filho ficou 2 meses sem ir lá na clínica, porque teve problema no convênio. Aí o menino chegou lá, muito mais difícil, né? E a mãe veio conversar com ele, que ele é muito, o Jorge é muito legal. Ele achou legal conversar com a mãe aquele dia, porque o menino tinha retornado, ele é muito gentil e muito profissional, né? Ele foi conversar com a mãe para comentar, né? E ela falou com ele: Jorge, eu queria uma opinião. Eu tô pensando em deixar de trabalhar para ficar mais com meu filho. Aí o Jorge me contou isso porque ele sabe que eu sempre trabalhei, né? Eu fiz a opção, que eu acho que isso é opção, para cada um de um jeito, de trabalhar. Eu precisava de dinheiro, o pai do Pedro não trabalhava, não mantinha a casa, meu sogro e meu pai estavam mantendo a gente, então estava muito ruim. Então eu fiz essa opção. Aí quando a mãe falou isso com ele, ele lembrou dessa história, porque a gente se conhece há anos, né? E aí ele estava me contando, né? Eu falei: Jorge, se você encontrar com ela de novo, tiver a oportunidade, né? Comenta com ela. Porque assim, o que a gente sente? Mães de autistas estão sempre culpadas, cansadas, com muito medo, nervosas, estressadas, sem comer, sem tomar banho. Tem dia que isso acontece comigo. Tem dia que a bagunça é tão grande que na hora de dormir eu falo assim: ai meu Deus do céu, eu vou ter que tirar minha roupa, entrar no chuveiro. Eu deito sem tomar banho às vezes. Eu não moro na roça, não tenho pés sujos de lama, né? Então dá pra ser. Então, esse dia, quando ele falou da mãe, né? Voltando no caso aí, ele me pediu, falou: Mônica, fala disso, né? Da culpa, desse cansaço. E eu também dei uma opinião para ele. Falei: ó, se você encontrar de novo, de oportunidade, porque lá é muito corrido, né? Mas se tiver uma oportunidade de conversar de novo com ela, conta para ela um pouquinho do que eu acho. Porque é legal ela ter a minha experiência, né? Ela saber. Que eu pensei assim logo no começo. Primeiro, se você não trabalha, tem esse problema de grana. Autista é caro. Você vê que ela perdeu o convênio durante 2 meses, o menino ficou sem estimulação, né? E outra coisa que eu achei muito interessante trabalhar também, que era assim, tem 38 anos que eu não tenho férias, né? Desde que o Pedro nasceu que eu tô aí, nessa lida, né? Mas na hora que eu tava trabalhando, era a hora que eu descansava, né? Eu fui trabalhar no serviço público para ganhar dinheiro, para ter estabilidade. Eu achava ruim trabalhar no serviço público, mas eu fiz uma outra opção, né? Que foi fácil, porque no serviço público ninguém quer atender público. Então eu cheguei numa agência da Caixa, por exemplo. O gerente me perguntou, quando eu entrei, o que eu gostaria de fazer lá, né? Eles dão essa oportunidade para a gente atender público. Por quê? Porque atender público me descansa. Conversar com gente me descansa. Essa é a minha praia, né? Eu gosto de gente. Gosto de conversar, gosto de cuidar, gosto de saber as histórias, né? Então, quando o Jorge me falou disso, né? Coincidiu que ele veio aqui ontem. E ontem tinha acontecido assim um desgaste comigo mesmo, que me deixou muito cansada.
Então, a inspiração veio para falar hoje, porque foi assim, hoje. Eu vou contar uma historinha bem rapidinho. Em agosto do ano passado, em julho, o Pedro estava estudando numa instituição há 25 anos. Aconteceram os problemas lá com um coleguinha dele, muito graves, que eu não quero ficar falando aqui, mas muito graves mesmo, como a escola conduziu. E eu acompanho muito esse menino também, ando muito com a mãe dele. Aí eu falei assim, gente, ela resolveu tirar o menino de lá por causa disso. O homem, né? Ele não é um menino, ele também é um homem. E eu, por estar acompanhando tudo, fiquei indignada, né, com como a escola agiu. Também achei por bem tirar o Pedro. Depois que eu tirei o Pedro de lá, que eu fui lá, falei que eu pensei a prestar mais atenção, não estava acontecendo coisa só com o rapaz, não. Estava acontecendo com o Pedro também. Mas eu fiquei apavorada por causa desse cansaço aí, dessa culpa. Porque você imagina, 25 anos num lugar que eu amava. Não era só o Pedro que amava. A direção de lá mudou, o estilo de trabalho mudou, não estava mais adequado para a gente. Mas até então, era um conforto ter aquela turma lá, né? Então era outra coisa que me descansava. Quando eu deixava o Pedro lá, eu deixava na casa dele, né? Com pessoas que o conheciam há 25 anos, né? A diretora de lá o conhecia há 25 anos. Foram mudando outras pessoas, tudo, mas ela conhecia o Pedro há 25 anos. Então, isso tudo, gente, antes que eu comecei a imaginar, né? O Pedro tem epilepsia, a comorbidade, né, do autismo, que veio como comorbidade, é uma epilepsia muito de difícil controle. Então, quando acontece uma coisa assim, estrondosa, né, que muda muito a rotina, ele às vezes ele tem 60 crises epilépticas por dia. Já aconteceu isso quando a empregada que morava aqui com a gente foi embora. Então, eu comecei a ter um medo horroroso. Eu fiquei muito cansada antes da hora, né? Mas aí eu falei assim, bom, gente, eu sou do tipo que eu posso ter medo, eu posso ficar cansada antes da hora, mas eu não deixo de agir. Porque assim, eu prefiro tentar melhorar a coisa do que depois falar assim, nossa senhora, eu devia ter feito isso, né? Porque quando a coisa não tá boa, vai acontecendo, vai piorando. E aconteceu outra coisa pra frente pior. Então, antes cortar, né? Aí fui numa escola particular e fui numa escola municipal aqui da prefeitura. Fiz uma pré-matrícula lá no municipal, que lá tem reserva de vaga, e coloquei o Pedro nessa particular. E ele não teve problema nenhum de adaptação. Ele ficou um mês na particular. Um mês depois ele mudou para municipal, apareceu a vaga. Ele já foi elogiado por causa da adaptação. E eu, cansada, com culpa, eu continuei assim. É um negócio engraçado. Que assim, isso é coisa que já acontecia. Às vezes o Ricardo hoje até me falou por causa da sua idade, né? Não é, gente. Não é. Eu falei assim, é bom esclarecer, porque você ainda tem o cansaço, mas você também já tinha o cansaço antes, né? Não é só por causa da idade, né? O que ontem me chamou muita atenção é que somou o cansaço com a idade. Porque o tilt que ele deu ontem, a crise que ele teve ontem, foi mínima em relação a várias que ele já teve, né? Ele já teve vários, eu estou muito acostumada. Mas ontem eu fiquei muito cansada. Por causa do quê? Da idade, né? Agora, quando ele era pequeno, quando eu comecei a trabalhar na Caixa, por exemplo, né? Eu tinha uns 30 anos, mais ou menos, acho que era isso. E ele tinha 13. E eu ficava exausta, gente. E eu falava com a minha mãe dessa palavra exausta. Eu falava, mãe, você não tem vergonha de falar exausta, não? Você não tá exausta, não. Você tá cansada. Eu brigava com a minha mãe. Porque ela tinha um apelido de exaustina. Porque ela vivia exausta e faminta. Eram duas coisas que eu falava com ela. Ó, toma vergonha na sua cara. Mas eu me sentia, porque assim... quando o Pedro começou lá, né, nessa escolinha, que eu trabalhava na Caixa, que eu fiz a opção por trabalhar, né, porque na verdade eu me divertia no serviço, né, mas ao mesmo tempo, eu chegava em casa, eu tinha que cozinhar, eu tinha que buscar o Pedro na escola, eu tinha que vir com ele no colo, porque ele andou com 9 meses, mas quando a gente começou a sair muito pra rua, ele não andava no chão, porque ele tinha medo de gente. Então, ele viveu no meu colo até 8 anos. Não se esqueçam que o Pedro nasceu com 5 quilos,
né? Com 5 anos ele teve puberdade antecipada e ele tinha tamanho de 10. E eu carregava ele no colo. Então, todas essas coisas, eu acho que, assim, acho não porque eu vejo relatos. Hoje mesmo eu vi um relato de uma mãe contando no Facebook, de um grupo de autistas, né? Isso tudo acontece com a gente o tempo inteiro. Agora, o mais grave disso tudo é a culpa que a gente tem pelo cansaço. É comum. Hoje eu vi esse relato e vi a mãe falando que estava com culpa. Porque ela deu umas palmadas no filho dela. Que eu não concordo com palmada, mas tem hora, gente, eu bati no Pedro uma vez só. Foi perfeito. Deu certo. E assim, eu não concordo de bater em gente. Eu não acho que deve bater em criança, porque a gente é grande e sou pequeno, né? Mas assim, tem hora que você perde a mão. Estão culpado, cansado, estressado, um monte de cobrando um monte de coisa, porque, gente, ainda tem esse detalhe. Não é só você que se cobra, não. Os vizinhos cobram da gente, as pessoas reclamam da bagunça que os meninos fazem. Quando eu comprei uma cota lá no clube, que a gente tem cota hoje, Mackenzie, daí uns 6 meses veio reclamação de como que o Pedro se comportava. É muito comum isso acontecer comigo, né? E eu acho que acontece com vocês também. Então, esse cansaço aí, eu acho que se falar com vocês que tem um antídoto, não tem não. Assim, eu encontrei alguns, né, ao longo de todos os meus anos, né, que é assim, dar muita atenção para as coisas que eu gosto, não fazer só trabalho e viver para o Pedro Ivo. Eu tinha, por exemplo, uma mania de ler, que eu lia 3 livros por semana, né? Eu fazia questão de ler porque era meu gosto. Eu separei do pai do Pedro, eu tive um companheiro, a gente viajava, né? Quando a moça que morou aqui em casa, uma época, ela ficou 10 anos e ela era super com o Pedro. Melhor que eu até para cuidar dele. Eu fui para a Europa, deixei o Pedro com ela. Então, assim, essas coisas a gente tem que fazer, né? Trabalhar, igual a mãe lá estava perguntando, minha opinião, talvez ela não esteja dando conta, mas assim, trabalhar é importante, porque trabalhar, quando você está lá, você descansa do autismo, né? Às vezes o seu trabalho é carregar carrinho de mão para uma obra, mas você descansa do autismo, pelo menos, porque você foca em outra coisa, né? A gente precisa de espaço. E viver a vida da gente também, né? Agora, ontem, né, depois desse tudo da escola lá que eu tirei, o Pedro estava indo super bem, né? Quando foi agora, depois do carnaval, que ia começar as aulas, né? No domingo de véspera, que ia voltar às aulas do carnaval, o Pedro me quebra o pé. E nós ficamos 2 meses dentro de casa, trancado. E eu pensei assim, esse menino vai dar tilt. Aí eu já fiquei cansada, porque sempre acontece isso comigo. Quando acontece uma coisa, assim, uma crise, né? Eu sempre penso, nossa senhora, né? Vou dar conta, né? Até hoje é assim. Isso não muda não, né? Porque veja bem, gente. Vocês estão aí com um menino de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. O meu tem 38 anos. E continua acontecendo. Às vezes o pessoal me recrimina por de vez em quando se tratar ele como se ele fosse quase que um bebê. Ai, gente, eu dou banho no Pedro. Eu dou comida pro Pedro, eu visto roupa no Pedro. Eu trabalho para o Pedro comer, né? Então, assim, ele tem essas fases embutidas. Ele é um homem, tem a vivência dele, mas tem. Então, isso continua acontecendo, né? Então, o dia que eu fiquei sabendo, né? Não, quebrou o pé, né? Vai dar tilt. Não deu. Ele amou esses 2 meses, porque eu ficava de dia com ele e de noite o Jorge chegava. E a paixão com o Jorge é demais. O Jorge fez quase todos os dias, ele veio dormir aqui com o Pedro. Aí o Pedro ficou numa boa. Quando foi segunda agora, segunda passada ele já tinha voltado para a escola, mas essa segunda foi pior. Porque segunda passada ele voltou, deu um pouco de rebote lá na segunda-feira, mas aí o Jorge viajou com a filha dele, foi lá no Beto Carreiro. E aí o Pedro entrou no processo de ansiedade, de abstinência de Jorge, porque assim, na psicanálise a gente até fala muito disso, porque assim, a criança costuma ter um amigo imaginário, né? Os autistas, eles elegem uma pessoa que não é imaginária, né? Uma pessoa muito próxima, que eles gostam muito. O Pedro já teve alguns, que muda, dependendo da época, né? Vai mudando de quem está presente, né? Porque é muito concreto.
né? Quando fulano aposenta, né? A gente passa para outra pessoa aparece, mas atualmente é o Jorge. Então, gente, eu conheço a abstinência de Rivotril, porque o Pedro toma. Eu já tirei um montão que ele tomava, por isso que eu conheço, né? Ele já diminuiu muito a dosagem. Mas essa abstinência do Jorge foi barra pesada. Não maior do que outras que já houveram, coisa e tal, mas assim, aí somou a idade. E essa eu não tinha imaginado que ia acontecer tanto. Porque semana passada eu já tinha voltado para a escola e não tinha dado uma crise assim, né? Então eu pensei, a minha previsão de que não ia acontecer nada, né? Aí quando foi ontem tava um bagaço. E eu tinha que gravar até um vídeo com o Ricardo, né? A gente tem essa rotina de gravar na terça de manhã. Até liguei para ele, falei, agora é hora de falar disso que o Jorge falou lá, desse cansaço, dessa culpa, né? Gente, o antídoto que às vezes eu uso para mim é responsabilidade. Eu sempre penso assim, por mais que, no fundo, às vezes, me incomode, coloca uma etiqueta que fica mais fácil pra gente. Eu sou responsável pelo Pedro, tenho que curar aquela dele, né? Eu sou a mãe dele, mas culpa passa longe, né? Eu sei que tem mãe que não é nem você que tá aí me vendo, que mãe que tá me vendo tá querendo saber coisa de autismo. Tem mãe que não acompanha, não. Eu conheci mãe que largou com o pai e foi embora, né? Conheci assim de perto, era meu vizinho. Mas, em geral, né? As mães vivem nessa batalha aí. Então, assim, sentir culpa também é normal, porque tem a culpa da culpa. A pessoa fica com culpa de estar sentindo culpa. Porque culpa é uma coisa muito pesada, né? Então, o antídoto que eu dou é assim, comportamental, apesar de eu sempre não gostar muito de psicanalista, né? É colocar etiqueta nessa culpa aí. Coloca ela como responsabilidade, né? E por que eu achei legal falar hoje, né? Porque a gente está no mês da conscientização dos autistas, né? Então, o mês da conscientização do autismo, né? É muito importante. Porque assim, se não fossem as mães, né? As mães, não teria essas coisas todas. Foram elas que batalharam insanamente para essas coisas acontecerem, de autismo aparecer, começar a ter associação. Tem pai no meio também. Eu conheço associações, uma associação que até nem comentei sobre ela ainda, que eu conheci logo que eu era pequena, o presidente era um pai, não era uma mãe. Então, às vezes isso acontece, mas geralmente é mãe, né? Se você olhar, é igual o serviço público. Serviço público, 90% é mulher. Esse negócio de autismo, 90% é mãe. A média é mais ou menos essa. Quando eu vejo um pai, né, trabalhando com filhos, eu acho muito legal, porque assim, até a forma dele trabalhar é diferente, né? O filho é importante, você vê que meu filho escolheu esses amigos ideais aí, sempre foram homens. Porque o pai dele foi muito ausente. Então ele sempre precisou de homem. E também porque ele é homem, né? A figura masculina para ele é interessante. Ô Mônica, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Porque culpa é uma coisa que toda mãe sente, né? É uma coisa que independentemente de qualquer desafio específico, se é autista, é comum a mãe ter isso. De onde vem isso? É o tal negócio assim, eu falo que cansaço, culpa, medo, estresse, dá em todo tipo de mãe, né? Porque isso é do nosso inconsciente coletivo, é da igreja, né? Eu não sei explicar bem, porque isso também é da psicanálise, né? Eu não sei explicar assim muito perfeitamente, eu tenho a minha posição, né? Que eu vejo assim, que eu fui criada numa família cristã, que depois teve dissidência, meu pai e minha mãe morreram ateus, né? Mas eles eram cristãos. A culpa, eu falava sempre isso com minha mãe, porque minha mãe, ela virou ateia, né? E ela tinha aquela culpa romano-cristã, que é da igreja. Essa é a nossa civilização, né? Nós somos criados assim. A mulher, ela que cometeu o pecado de Adão e Eva. Ela que foi culpada de fazer o sexo. Ela que é culpada de ter filho, né? É uma relação direta. É assim que eu penso, né? Claro que na psicanálise tem 1 bilhão de coisas, de leituras que a gente pode fazer, que aí eu teria que me alongar num outro
Mas faz muito sentido, porque é um arquétipo, né? Que está presente no subconsciente das mães, de identificação com aquela primeira mulher que acredita ou não. O fato é a pessoa acreditar, não importa se existiu, né? A pessoa acreditando é o suficiente, né? A gente, a gente hoje está começando a se ligar menos à religião, né? Mas mesmo assim, eu vejo que os evangélicos estão aí estourando e pipocando, né? Então, a religião, ela é, para mim, tá? É um ônus necessário. Ela ajuda o ser humano, né? Ela ampara o ser humano nas dúvidas que ele tem. É assim que eu sinto. Então, eu não gosto de falar mal de religião. Eu não gosto de religião, né? Mas, tudo bem, eu acho que é um ônus necessário. Mas ela traz esses arquétipos todos que o Ricardo falou, que vem da época medieval, né? Vem de milhões de anos, que assim, vão até geneticamente transferindo. Mas então, independente de religião, né, eu vejo que quando você fala de responsabilidade, você está falando também de alguma maneira, para muitas pessoas, isso tem a ver com espiritualidade. Pelo menos para mim tem. Quando você fala de responsabilidade, né? Isso independe de religião, eu acho que todo mundo já está careca de saber disso. Mas como é que você vê isso, essa busca da responsabilidade? Uma delas é a espiritualidade, mas como é que você vê isso, de você fortalecer esse senso de responsabilidade? Esse senso de responsabilidade, ele um pouco está ligado com a espiritualidade mesmo, igual o Ricardo fala para mim, né? Com a minha genética, né? O que eu penso disso, né? Por que eu prefiro etiquetar dessa forma para me ajudar? É uma muleta, né? Me ajuda a pensar em responsabilidade. Que assim, responsabilidade para mim é uma coisa muito grande e muito bonita. A gente é responsável por aquilo que está aqui. Ama o próximo como a ti mesmo. O mais próximo de mim com frequência é o Pedro, eu fico muito com ele, né? Então eu cultivo essa responsabilidade, que eu acho que é uma coisa boa. Aí dói menos do que culpa, né? Não dói, né? Responsabilidade é um elogio, né? Você ter responsabilidade por uma pessoa igual eu tenho pelo Pedro, vocês têm pelos seus filhos, né? Isso é um elogio, porque assim, se a gente é responsável, a gente está cuidando bem, mesmo que fujam algumas coisas da nossa alçada, às vezes, a gente passa batida, às vezes, né? Mas a gente, sendo responsável, a gente está fazendo o que a gente pode, né? A gente está indo no espiritual, no físico, no orgânico. Quando você é responsável, você cuida disso tudo, né? Isso aí abate um pouco, ou muito, né? Com o passar dos anos, vai batendo muito pra mim a minha culpa. Porque eu nasci culpada, né, gente? Eu nasci mulher. E tem uma coisa assim que eu vejo também, que eu acho que você, falando disso, né, dá aquela coisa de você saber trocar uma palavra que possa trazer coisas negativas por outra, né? No caso, trocar a culpa pela responsabilidade. E eu fiquei pensando assim, trocar o medo também, porque eu acho que muito por trás disso tudo tem um medo. O que vai ser do meu filho? O que vai ser de mim? Então, assim, como é que... Eu vejo que você fala muito de respeito, né? Então, como é que é essa transformação do medo pelo respeito? Você vê dessa forma também? Não sei exatamente se é respeito, eu tô pensando nisso agora que você falou, né? Eu penso muito em respeito, mas eu não sei se o medo transforma em respeito, né? Mas assim, igual, por exemplo, eu tive medo de tirar da escola lá, né? Vou falar um caso bem concreto. Mas ao mesmo tempo, talvez seja mais a responsabilidade, também o respeito, porque assim, eu tava vendo que não tava bom com o outro rapaz lá, aí eu fui associando algumas coisas que passaram batido pela minha responsabilidade, né? Que eu vi que o Pedro também tinha umas coisas que não estavam legais para ele, porque lá mudou totalmente a direção, maneira de trabalho. Eu não gosto de falar mal de lá, por exemplo, porque eu acho que essa direção nova lá tem a ver com muita gente gosta, né? E lá foi a nossa casa. A gente quase que divorciou para sair de lá, mas foi um divórcio amigável, né? Então, esse medo aí, eu costumo transformar ele, que o medo, gente, ele é poderoso pra caramba, né? Então, eu costumo fazer essa coisa de palavra, tem a ver com o meu jeito de ser mesmo, que eu já li milhões de livros, eu amo palavra, né? E as palavras me ajudam, né? Então, eu transformo o medo em força, porque a energia do medo é muito grande, né? Então, a força pode ser responsabilidade, pode ser respeito, a força pode ser luta, né? Por exemplo, quando o Pedro saiu da escola lá, né? Eu tinha que batalhar para descobrir uma outra escola, que eu nem sabia que em BH tinha tantos, agora eu descobri que tem, eu não estava muito na área nessa época, né? Então,
isso virou uma luta. Eu tive muito medo, né, de tirar. Mas é isso aí. A questão da culpa vira responsabilidade, né? O medo vira uma energia positiva para mim. Ele não me paralisa. Se eu estou com medo de uma coisa é porque é importante fazer. Eu geralmente penso assim. Então vira respeito, vira responsabilidade, vira energia. Mas eu acho que o mais importante é isso. Quando eu tenho medo, eu me fortaleço para ir à frente. Quer dizer que eu vou pegar em arma e dar tiro na rua, não. Mas é para fazer aquilo que eu preciso fazer, né? E tudo isso que a gente conversou hoje, né, gente? Dá um cansaço, não dá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, assim, mais claro. Porque, assim, por a gente ter um filho muito diferente, autista, né? Todo esse tipo de pensamento, de batalha, de luta que a gente tem, que é diferente do que a gente tinha antes, né? Mudou pra gente, mudou toda a nossa rotina, né? Isso cansa. Verdade. Cansa. Cansa, dá culpa, às vezes você não consegue nem transformar essa culpa em responsabilidade, porque você está muito cansado. Eu já venho cansada, eu acho que o Pedro nasceu, gente. O Pedro veio autista, ele não ficou autista, porque eu já vi autismo de abandono, já vi esse tipo de sintoma, né? Mas o Pedro não, com certeza, não tem dúvida nenhuma. Então, eu já fui ficando cansada desde sempre. Eu falo assim, mãe, tá sempre cansada. Mãe de autista é tricansada. E eu deixo essa com vocês. Tchau, tchau.